Olá, navegantes da nave empreendedora. Quer saber quais são os 4 princípios que levam os seus consumidores a comprar de você? Muita gente explica questões de neurolinguística, hábitos, marketing, mas a ciência econômica tem uma resposta pautada em princípios científicos que são testados há centenas de anos. Quer saber quais são esses 4 motivos? Fica nesse vídeo até o final. E aí, navegantes empreendedores, eu estava lendo hoje aqui um livro, que é esse livro aqui, não sei se dá para pegar direitinho na câmera, Introdução à Economia, do Gregory Mankiw. O professor Gregory Mankiw é professor da Universidade de Harvard. É um dos livros de Introdução à Economia mais gostosos de ler, acredite ou não. Às vezes as pessoas podem achar assim, poxa, mas é um livro técnico, muito difícil. A linguagem do professor Gregory Mankiw, bateu aqui. A linguagem do professor Gregory Mankiw é extremamente fácil, tá? E logo no início do livro, ele fala de algo muito importante para todos os empreendedores, que é quais são os princípios que levam o seu consumidor a comprar de você. Bem, para quem não me conhece, eu sou o professor Luca Façanha, sou mestre em economia e esse é o canal Lá Vem o Chefe. Um canal que desmistifica o empreendedorismo. A gente se pauta pela ciência econômica para explicar muitas situações cotidianas. E acredite você ou não, através da ciência econômica, aquela burocracia, aquela dificuldade de entender, acaba se tornando mais simples, porque a ciência econômica é pautada no nosso dia a dia. Então você me pergunta, professor Luca, o que faz os meus clientes comprarem ou não de mim? Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender das 4 que a gente vai analisar é: os seus clientes sempre vão fazer escolhas baseadas na utilidade que determinado produto ou serviço que você está oferecendo tem aí. Então, eles sempre vão fazer escolhas, tá bom? Isso é uma característica fundamental do consumidor. Ele sempre escolhe comprar ou não comprar. Comprar item A ou comprar item B, tá bom? E as pessoas se esquecem um pouco disso, né? Parece que fazem seus estratagemas, oferecem um produto e não oferecem nenhuma vantagem. Então, o primeiro princípio é: os clientes fazem escolhas baseadas na utilidade do seu bem. O segundo item é: o custo do seu cliente nunca vai ser necessariamente o preço que ele está pagando. Pô, mas que coisa complicada. O preço não é o que ele paga? Não necessariamente. O custo do seu cliente é o que ele vai deixar de consumir para poder consumir aquilo que você está oferecendo, tá bom? Vamos colocar um exemplo prático aí. Um cara que está querendo fazer faculdade ou pode fazer uma viagem pela Europa. Faculdade é bem cara, né? Mas uma vez que ele investe numa faculdade, ele vai ter que investir nos livros, vai ter que investir na subsistência dele nesse período enquanto ele está estudando. Viajar seria muito mais interessante. Então, ele pode escolher, ou ele faz uma viagem, ou ele vai fazer uma faculdade naquele ano. Então, são escolhas que as pessoas fazem. Veja, o custo dele fazer a faculdade, porque ele quer investir no futuro, é não viajar. Ou se ele faz a viagem, o custo de fazer a viagem é postergar o investimento que ele faria no futuro. Ou seja, sempre que o cliente vai comprar o seu produto, ele está abrindo mão de outra coisa. Lembra, o primeiro princípio é: os clientes fazem escolhas. O segundo princípio é: o custo das escolhas que eles fazem é o que eles abrem mão para consumir aquilo que você está oferecendo. Então, se você está oferecendo um doce, ele vai verificar se esse doce é parecido com o preço da concorrência. Talvez. Isso é importante, tá bom? Mas ele vai também verificar o que ele está abrindo mão para conseguir consumir aquele doce que você vende. Você está oferecendo seus serviços, sei lá, de honorários de contabilidade, tá bom? Meus colegas contadores aí. Ele vai verificar se ele gostaria de pagar os seus serviços ou se ele gostaria de arriscar, economizar esse dinheiro e fazer uma viagem para uma cidade vizinha. As escolhas são infinitas e são personalíssimas.
Então, entender o perfil do seu cliente, sobre o que ele está deixando de consumir para consumir o seu produto, é extremamente importante. Isso é uma coisa que os empresários não param para pensar. Eles pensam muito no concorrente direto, né? Então, se você oferece doce, meus concorrentes são todos os outros que estão oferecendo doce. Se você oferece passagens aéreas, todos os meus concorrentes são as pessoas que vendem passagens aéreas. E não é assim. A pessoa que está comprando uma passagem aérea vai deixar de comprar o seu doce. A pessoa que está comprando muitos doces vai deixar de comprar passagens aéreas. Por quê? A renda das pessoas é finita, não é verdade? Então elas têm que fazer as escolhas pautadas sobre o que elas vão abrir mão e o que elas vão querer fazer. Então, o benefício que a pessoa vai ter em consumir o seu produto tem que ser maior do que o custo que ela tem quando ela abre mão de alguma coisa para consumir o seu produto. Tá bom? Então, o benefício. Vamos voltar para o exemplo do cara que queria fazer faculdade ou uma viagem. Então, o benefício de ele fazer a faculdade é maior do que o custo de ele não fazer a viagem. Tá claro isso? Então, primeiro, os consumidores fazem escolhas. Segundo, as escolhas são pautadas no benefício que o seu produto oferece. Tá bom? E ele vai comparar com o custo de o que ele está abrindo mão para consumir o seu produto, tá bom? O terceiro item que a gente precisa entender na cabeça do nosso cliente é o seguinte: eles pensam marginalmente. Pô, mas que expressão difícil, para não dizer cretina, né? O que é marginal em economia? Marginal em economia não tem nada a ver com criminalidade, tá? Marginal em economia quer dizer o seguinte: um item a mais, é uma margem. Você vai criando, como se você fosse criando camadas em cima de uma escolha. Então eu posso fazer a escolha de fazer a viagem, aí eu crio uma outra margem aqui. Posso fazer a escolha de fazer uma viagem para a América do Sul. Isso é uma margem. Eu posso fazer uma escolha. Quando eu for para a América do Sul, eu vou para um hotel X. Isso é outra margem. Quando eu for para um país da América do Sul, eu vou escolher fazer o meu transporte do aeroporto para o hotel de ônibus. Então, é uma margem. O que foi, Ataúfo? Vem cá, a gente tem um mascote aqui. Sobe aqui. O Ataúfo faz todas as escolhas aqui. O negócio dele é a ração, né, meu filho? Fica lá, fica tranquilo, tá bom? Não tem ninguém aí não. Então, os clientes sempre vão fazer escolhas marginais, tá bom? Eles sempre vão consumir um item a mais. Vamos dar um outro exemplo aí. Suponha que você quer jantar. Todo mundo quer jantar em um determinado horário do dia, né? E aí você pode escolher entre fazer um jejum, não consumir nada, ou escolher comer pra caramba até sua barriga ficar super inchada e você passar mal. Essas duas equivalências aí, entre fazer um jejum e ficar com a barriga doendo por não ter nada, e comer demais e ficar com a barriga doendo de tanto comer, são dois extremos, né? E os consumidores dificilmente escolhem os extremos. Eles escolhem um caminho do meio, um caminho que está à margem dos extremos. Tá claro isso daí? Então, o seu produto ele vai ser escolhido na margem de algum extremo. Então, por exemplo, suponha que você... Exemplo dos doces, novamente. Suponha que você vende doces, tá bom? E aí o seu cliente está querendo ter uma experiência sensorial, comer um doce específico. Ele não vai se empanturrar de doces, entendeu? Até atender essa necessidade dele ao extremo. Não, ele vai querer comer um docinho, vai querer acompanhar com um café, uma fatia de bolo, talvez, um pãozinho doce. Então, as escolhas dos clientes sempre são marginais. Muito raramente os clientes escolhem fazer compras exageradas, né? A não ser que você esteja tratando de doenças, mas a maioria das pessoas, 99,9%, vão fazer escolhas marginais, ou seja, elas vão acrescentar um benefício a mais na qualidade de vida delas consumindo o seu produto. Elas não vão fazer uma guinada radical. Então, a gente primeiro entendeu que as pessoas fazem escolhas. Segundo, a gente entendeu que as pessoas analisam o que elas deixam de consumir para consumir o seu produto.
E terceiro, a gente entende que as pessoas vão comendo pelas bordas, vão consumindo pelas margens. Que é um conceito legal de margem? É o que hoje se fala de upsell. O que é upsell? É a venda adicional. A pessoa vai comprar um bolo, por exemplo, voltando ao exemplo dos doces. Será que eu não consigo vender uma cobertura adicional? Será que eu não consigo vender um conjunto de docinhos junto com aquele bolo? Isso é um upsell. Porque a gente está fazendo camadas, margens em cima do consumo original do cliente. Eu estou avançando um pouquinho mais para o extremo, que é ele consumir bastante doce, tá bom? Então, como eu estou vendendo doce, esse é meu objetivo, tá bom? O quarto item é o item mais importante, porque os 3 itens iniciais são itens em que a gente parte da consciência do consumidor. Tá? O consumidor é racional. Ele faz escolhas, ele analisa o custo da escolha que ele está fazendo, ele não vai aos extremos, ele faz um consumo ali no meio, na margem, tá bom? Mas o último é o item que depende muito mais de quem vende do que propriamente de quem consome, que é os consumidores reagem a incentivos. Aí, meu amigo, minha amiga, você que está trabalhando com comércio, você que está oferecendo seu serviço, seu produto, você pode nadar de braçada larga, porque nesses momentos que você oferece um incentivo, você mexe com o raciocínio do seu consumidor. É aí que você faz com que ele consiga dizer o seguinte, pô, eu tive esse benefício adicional, eu tive uma margenzinha, olha lá o princípio da margem, eu tive uma margenzinha a mais de benefício consumindo esse produto. Então ele vai estar mais propenso a consumir, porque você deu um incentivo, uma margenzinha. E aí ele vai trocar o que ele ia consumir em outro lugar pelo seu, porque o seu estabelecimento deu um incentivo, tá bom? E ele faz a escolha dele baseado nesse incentivo. Então você vê que os 4 elementos se casam. 1, o cliente faz escolha. 2, ele analisa o custo dessa escolha que ele está fazendo. 3, ele nunca consome pelos extremos, ele busca uma margenzinha. E 4, muitas vezes essa margenzinha é o incentivo que você dá. Promoções, descontos, presentes, tá bom? Às vezes você está oferecendo um bolo, voltando ao exemplo dos doces. Às vezes você apresenta o bolo para ele e diz o seguinte, olha, na compra de uma segunda fatia, você ganha café de graça. Opa, eu já cheguei ali no extremo de consumir uma fatia de bolo. Não tenho interesse em consumir uma segunda, mas eu ganhei um incentivo para consumir. Já que eu ganhei um café adicional, posso oferecer para outra pessoa. Ou então posso só tomar um cafezinho e guardar esse bolo para outra pessoa. Então, veja, os incentivos existem em todos os lugares. Então, é isso que a ciência econômica coloca para a gente. E isso é um comportamento que não vem de agora, pessoal. Isso vem de mais de 200 anos de estudo. Existem inúmeros papers. Então, vamos lá. Relembrando, resumo aí. Os clientes fazem suas escolhas. Esse é o primeiro princípio, sempre. 2, os clientes analisam o custo dessas escolhas. E o custo não é necessariamente o preço, tá? O custo é o que ele está abrindo mão para ele comprar de você. 3, os clientes nunca pensam nos extremos. Os clientes sempre pensam na margem, ou seja, no meio ali. Dificilmente o cliente vai tomar uma decisão comprando tudo de uma vez, extremo, para se encher. Não, ele vai ali pela margem, ele vai adicionando item a item. Ele vai consumindo uma coisa e depois ele vai consumindo outra. E 4, você pode oferecer incentivos a esses clientes, que é justamente essas margens de benefícios que você vai oferecendo, que vai permitindo ele perceber que ele pode consumir o seu produto, ele pode fazer a escolha para o seu produto, que ele vai escolher, o custo vai ser menor do que ele vai abrir mão, porque ele está ganhando benefícios, ele vai estar adicionando camadas de benefícios a mais, então está atendendo ao critério da marginalidade do consumidor e você está oferecendo incentivo. Então, fechou esses 4 itens aqui, você tem uma venda fechada, uma venda garantida. Pensa sobre isso, tenta aplicar isso no seu dia a dia, como que você consegue atrair seus clientes para fazer escolhas, como você consegue mostrar para ele que o seu produto dá uma série de benefícios e que ele pode consumir sem ter prejuízo de outras coisas, como que você consegue trabalhar os elementos adicionais, sempre ter uma promoção para ir oferecendo itens adicionais à medida que você for vendendo. E 4, benefícios.
promoções, ofereça sempre benefícios para os seus clientes, tá bom? Fazendo isso, você sempre vai ter maiores chances de vender, tá bom? Muito obrigado pela sua presença até aqui. Este é o canal Lá Vem o Chefe. Para conhecer um pouco mais a gente, vai no nosso site www.lavemchefe.com. Lá você conhece todos os nossos cursos, os nossos princípios. Não deixe de visitar o nosso site e de nos seguir no Instagram e no YouTube. Tchau!